Olá, estamos começando mais um Você Saúde aqui pela TV Câmara de Caraguatatuba. Eu aproveito para convidar você a se inscrever no nosso canal no YouTube e também curtir a nossa página no Instagram, a TV Câmara Caraguatatuba e também a Câmara de Caraguatatuba. E no nosso programa de hoje, o tema central é queda de cabelo. Muita gente sofre com esse problema, né? E a gente vai conversar hoje, então, com a dermatologista, doutora Aline Botoriello. Doutora, muito obrigada por aceitar o nosso convite e estar fazendo parte do Você Saúde. É um prazer estar aqui com você, Stephanie, e com todos os ouvintes, todos os telespectadores. E a gente espera esclarecer o máximo possível de dúvidas de vocês sobre queda de cabelo. É uma queixa bem frequente, né, no nosso cotidiano, no consultório. Então, a gente espera ajudar vocês aí. Doutora, aproveitando já para a gente começar, né? A queda de cabelo tem uma causa específica ou vários fatores podem influenciar nessa questão? Então, queda de cabelo é uma queixa bem frequente no consultório, tá? Então, quando o paciente vem com uma queixa de queda de cabelo, a gente procura investigar a causa da queda de cabelo. Então, pode ser desde doenças do couro cabeludo em si, né? Então, a gente examina o couro cabeludo para ver se tem alguma doença do couro cabeludo ou doenças internas. E essas doenças internas, ela pode ser desde alteração hormonal, alteração de vitamina, né? Alguma deficiência vitamínica, uma anemia, uma dieta inesperada. Às vezes o paciente faz muitas dietas, né? Mulher principalmente faz dieta, né? Porque a sociedade hoje em dia, ela acaba mostrando para a mulher ficar com um perfil e ela acaba fazendo mais dieta, ou pós-cirurgia, ou mesmo pós-infecção, né? A gente está vindo de uma pandemia aí do Covid e pós-Covid também pode dar também causa de queda de cabelo. Doutora, e existe uma diferença entre homem e mulher com relação à questão da queda de cabelo? No homem é mais frequente ou na mulher? E também a questão da diferença, né? Onde acontece mais no homem, onde acontece mais na mulher? Eu acho que você está questionando aí a questão da alopécia, né? Que existe a alopécia não cicatricial e a alopécia cicatricial. Neste caso aí, pensando na calvície, você está questionando a calvície, que é a calvície masculina e a calvície feminina. Seria uma alopécia não cicatricial, tá? Então, assim, existem vários tratamentos para alopécia androgenética, desde tratamentos orais, a tratamentos tópicos, a tratamentos injetáveis, né? E tem até aqueles casos de transplante capilar, quando o paciente não consegue mais, está num grau mais avançado que não tem como estimular aquele folículo. A alopécia androgenética masculina, ela é diferente da feminina, né, na questão de anatomicamente onde cai mais cabelo. Então, no homem cai mais na região temporal, começa, né, pela região temporal, e na mulher ela começa com uma rarefação aqui em cima no topo capilar, no topo da cabeça. É lógico que existem os graus da alopécia androgenética da calvície masculina, então tem uns que são graus mais avançados e consequentemente vai impactar no tratamento. Então, de acordo com aquele grau da alopécia, da calvície masculina, você vai conseguir ver o tratamento adequado para o paciente. Que aí pode ser desde medicamentos orais, medicamentos tópicos, cada caso é um caso, né? E aí você vai ter a melhor resposta para aquele caso. Inclusive isso é muito importante a gente falar, né? Que cada caso é um caso, né? É preciso analisar. A gente está trazendo aqui mais um panorama a respeito dessa queda de cabelo. Idade. Existe uma idade para que comece essa calvície a aparecer ou a alopécia atinge mais? Não existe uma idade relacionada a queda. Quando você vê doenças do couro cabeludo, você tem que imaginar o seguinte: existem várias doenças do couro cabeludo, tá? Então, pensando na alopécia androgenética, que é a calvície masculina, a calvície feminina, pode eu tenho uma idade, sim, geralmente essa idade é a partir dos 30 anos, mas tem paciente que começa até mais cedo, né? Quando começa mais cedo, o prognóstico acaba sendo ruim, porque é uma tendência ao homem realmente ficar calvo, tá? Mas se você for olhar outros tipos de alopécia, por exemplo, existe a alopécia areata, que é o quê? É como a gente chama de ou pelada, que o couro cabeludo, ele cai uma parte, uma plaquinha, cai aquele fio todo, aquele cabelo todo daquela região. E aquela alopécia areata, ela
pode estar relacionada com outras doenças, ela pode ter desde ela estar localizada ou ela está difusa, e aí virar alopecia universal ou alopecia total, onde pode cair todos os fios do cabelo, desde o couro cabeludo, de sobrancelha, de axila, de região genitália. Então pode começar também na infância. Então a gente tem casos de crianças que às vezes começa com alopecia areata, né? Não significa que seja só no adulto. Então assim, a dica: tá caindo o cabelo, notou alguma coisa diferente, geralmente é o cabeleireiro que nota, olha, tem uma manchinha aqui estranha no couro cabeludo, procura um dermatologista para fechar o diagnóstico, o tratamento correto, o mais precoce possível, que aí você vai ter mais êxito no tratamento. É isso que também queria saber, no caso dos vários tipos de alopecia ou da queda de cabelo em si, né, doutora? Há uma cura, um tratamento que possa ajudar, ou é algo assim, a queda de cabelo, a partir do momento que você começa a ter, você vai ter o tratamento que melhora, mas não vai resolver o problema. Depende do diagnóstico da doença do couro cabeludo, dessa alopecia, né? Tem alopécias que são crônicas, né? Que a gente tem controle daquilo ali. Tem umas que atingem, sim, o resultado. Então varia muito, varia do tipo de alopecia que aquele paciente tem para você ver o prognóstico daquilo. Então tem paciente, por exemplo, pensando em alopecia areata, ela tem alguns tratamentos até recentes, até que foi agora no Brasil, foi divulgado um medicamento novo que pra gente foi assim uma alegria, né? Porque é uma esperança para quem tem alopecia areata. Tá? A alopecia areata, gente, é quando a pessoa fica totalmente careca, fica sem cabelo nenhum no couro cabeludo. E às vezes ela começa com uma plaquinha só, pequena, e pode ser resolvida topicamente, pode acontecer, mas tem paciente que é mais grave e ele desenvolve aquela alopecia total. Então existem medicamentos para isso. E isso é crônico, então varia de cada caso para caso. Então assim, tem que ser examinado com muito detalhe, né, com muito carinho pelo profissional, e aí ele vai ver o prognóstico do caso, né, de cada caso. No começo a senhora falou pra gente a respeito da Covid, né, que tem paciente que reclama. Isso também tem sido muito comum? O paciente teve Covid e vem até o consultório porque está sofrendo com a queda de cabelo? Sim, existe uma doença chamada eflúvio telógeno, que é quando você cai difusamente o fio de cabelo. O cabelo da gente, existe um ciclo capilar, tá? Então o cabelo ele nasce, cresce e cai. Mas cada fio tá numa fase do ciclo. Não existe assim, se todos os cabelos, eu falo para os pacientes, se todos os fios do cabelo tivessem na mesma fase do ciclo, o que ia acontecer? Todos iam nascer ao mesmo tempo, todos iam crescer e todos iam cair, então a gente ia ficar careca. Então cada fio tá numa fase do ciclo. Tá? Então, quando você está numa fase, os seus fios estão numa fase da fase telógena, que é a fase da queda, você vai notar um aumento da queda. E isso pode estar relacionado com deficiências nutricionais, anemias ou quadros de infecção. A Covid nada mais é que um quadro infeccioso, né? Da pandemia, do vírus, do coronavírus, enfim. Então você nota sim um aumento da queda de cabelo pós-Covid. E aí tem tratamento para isso, não é para ficar desesperado, mas tem que procurar um dermatologista para ver, examinar. Gente, o exame físico, né? O detalhe, isso aí é o que fecha o desfecho melhor para o paciente, né? Então, não vão atrás de internet, que muita gente vai na internet, aí vai ver receita disso, receita. Cuidado com isso, muito cuidado, porque às vezes o barato sai caro, né? Episódios estressantes também causam a queda de cabelo, por exemplo, as pessoas, né, que sofrem ali um estresse no dia a dia, no trabalho, com a família, isso também traz esse resultado? O estresse, hoje em dia, eu falo que nós vivemos uma geração que é a geração do mundo digital e é uma geração do imediatismo, né? Então, tudo é para ontem e isso realmente acaba aumentando a ansiedade, aumentando o estresse. A saúde mental, eu falo que é o denominador de tudo, então tem que cuidar, assim, da saúde mental. Isso interfere. Claro que interfere sim, tanto na pele, tá, quanto no cabelo. Então pode aumentar sim. Só que eu faço diagnóstico de exclusão, tá? Primeiro eu investigo tudo, depois que eu vejo que não tem nada orgânico, aí a gente pode pensar assim na parte do emocional.
Doutora, a senhora falou a respeito da queda do cabelo, do ciclo do cabelo, né? Que é normal, ele cresce, né? Depois cai. E existe mais ou menos uma média de quanto de cabelo pode cair por dia e como que eu faço para saber se aquilo ali está dentro da normalidade? A gente fala que até 100 fios de queda por dia é normal, tá? Mas tem gente que tem um cabelo muito volumoso, tem outras que tem um cabelo mais ralo, né? Mais ralinho. Então, como é que você vai notar isso? Você vai notar pela quantidade. Se você percebeu que na lavagem, você percebeu que tá caindo mais cabelo, você tem que ficar atenta, né? Opa, tá caindo mais cabelo. Ou então eu dou a dica do rabo do cavalo, né? Quando você vai fazer o rabo do cabelo, se você vê que tá dando mais voltas no elástico do que o normal, significa que teu cabelo está minguando, está diminuindo. Então você realmente está com uma queda importante aí. A gravidez, ela influencia nessa questão da queda do cabelo? Ela influencia mais pós-parto. O pós-parto, por questão hormonal, você pode ter sim um eflúvio telógeno que pode durar até 3 meses, após 3 meses, pode. Pós-parto, tá? A gente, voltando agora a falar um pouquinho dessa questão da queda do cabelo, a senhora citou a questão, vou lavar o meu cabelo e aí eu vou perceber se tá caindo mais ou não. Raiz oleosa, cabelo oleoso, tem que ter uma frequência maior para evitar essa queda? Como Sim, com certeza. O couro cabeludo oleoso, ele contribui sim para a queda do cabelo, por isso que eu falei no início da entrevista, eu falei assim, a gente tem que examinar o couro cabeludo para ver se tem algum sinal de dermatite, se tem alguma descamação. Isso impacta diretamente na queda do cabelo. Então, aquela pessoa que tem um couro cabeludo mais oleoso, ela tem que ter uma frequência de lavagem maior do que aquela que tem um couro cabeludo mais, um fio mais seco, né? Então, isso interfere sim. Até antes da gente começar a gravar, eu estava conversando com a doutora, porque a minha raiz, ela é oleosa, e eu percebo, né, que quando se eu lavo todos os dias, cai uma quantidade. Se eu fico um dia sem lavar, isso já modifica e é normal, né, doutora, por conta dessa oleosidade. Sim, sim. Então tem que aumentar a frequência de lavagens. Com relação à química no cabelo, isso também influencia? Escova progressiva, tinturas, isso tem algum impacto? A química, assim como a escova, o secador, tudo que aumente a temperatura, ele aumenta a quebra do fio, não necessariamente a queda, tá? A quebra. Então o fio fica mais quebradiço, então você fica com uma impressão que tá caindo mais o cabelo. Tá certo, então a gente agora vai fazer um intervalinho, daqui a pouco a gente volta conversando com a doutora, falando sobre a questão da alimentação, a influência da alimentação na queda do cabelo e também sobre os tratamentos que hoje já estão disponíveis no mercado para quem está sofrendo com a queda de cabelo. Não saia daí, a gente volta já. Estamos de volta aqui pela TV Câmara com Você Saúde, para trazer informações hoje sobre queda de cabelo. Nós continuamos a conversar com a doutora Aline Bortoriello, ela que é dermatologista e está trazendo muita informação boa para a gente. Doutora, agora falando sobre a questão da alimentação, a senhora já falou um pouquinho no começo, mas quanto que a alimentação influencia na questão da queda do cabelo? Stephanie, isso aí é muito importante. Existem as deficiências nutricionais, as deficiências vitamínicas, tanto que na dermatologia existe é como se fosse um olhar melhor nessa parte nutricional, tá? Que a gente fala que é a nutrologia na dermatologia. Então, assim, a deficiência vitamínica, as deficiências vitamínicas de um modo geral, vitamina B12, vitamina D, complexo B, proteínas, tá? Isso impacta diretamente na estrutura do fio, tá? Então, assim, se você tem uma deficiência nutricional, né? Que às vezes a pessoa fala assim, mas eu como bem, mas às vezes ela está desnutrida e ela não entende que ela está desnutrida de parte de proteína, porque faz as dietas, como a gente falou, ou de vitaminas, e isso sim interfere. Então, quando o paciente vem com uma queda de cabelo, a gente pede os exames laboratoriais para a gente ver se a pessoa está com deficiência de ferro, de ferritina, de vitaminas, enfim, e a partir dali a gente vai
repor esses nutrientes. Então, impacta sim. Lógico que a gente vai falar também sobre os alimentos, se existem alguns alimentos de acordo com a sua deficiência. Você tem uma deficiência de ferritina, você tem uma deficiência de B12. Tem alimentos que a natureza, por si só, ela já oferece pra gente os alimentos, né? Então, você buscar pela natureza esses alimentos. Mas para isso, você tem que fazer os exames antes, né? Para ver o que você tá com deficiência daquilo. E sim, a parte da proteína, que eu falo que ela mexe com a estrutura do fio capilar, deixando o cabelo mais brilhoso, cabelo mais forte, tem interferência sim. E é isso que é muito importante, né? Como a doutora falou, procurar um médico para que possa solicitar os exames necessários, né? Porque tem muita gente hoje, a gente consegue comprar suplementação na farmácia, né? E às vezes está fazendo de forma errada, né, doutora? Eu falo muito que tem que ter muito cuidado com essa questão de suplementação vitamínica, assim, de qualquer maneira, porque se você tem uma hipovitaminose, ou seja, você tem uma deficiência vitamínica, é fácil você tratar. Você faz o quê? Você vai repor a vitamina. Se você tem uma hipervitaminose, como é que faz para tirar essa vitamina do organismo, né? E às vezes pode dar uma toxicidade, pode causar danos aí. Então, assim, não é para sair por aí comprando o primeiro polivitamínico da farmácia que tá escrito lá hair, skin hair, né? Porque eu falo em inglês, dá aquela impressão, esse aí é o polivitamínico bom. Então tem que ter cuidado com isso, tá? Porque às vezes você já tem aquela vitamina boa no seu organismo, você tá dando mais vitamina e pode causar malefícios ao invés de benefícios. Para o diagnóstico também dos pacientes, hoje tem muitos aparelhos que ajudam, né? Por exemplo, tem aparelho que mostra direitinho o folículo capilar, como está o couro cabeludo, né, doutora? A gente faz um exame inicial com uma lupa e a gente pode fazer com uma dermatoscopia, tá? Que é um dermatoscópio, na realidade, é um aparelho, depois eu posso até mostrar para vocês. E esse dermatoscópio, ele vai examinar melhor o teu couro cabeludo. Então ele vai examinar a estrutura do fio, do folículo, e a partir dali ele norteia a gente, né? Pra gente pensar numa alopecia cicatricial, numa alopecia não cicatricial, que são doenças diferentes. Como são doenças diferentes, diagnósticos diferentes, são tratamentos diferentes. Tá? A dermatologia, quando eu falo assim, a gente faz 6 anos de medicina, né? Depois mais 2 anos de especialização na dermatologia, e dentro da dermatologia tem uma área chamada tricologia, onde você vai estudar mais a fundo aquelas doenças do couro cabeludo. Então esse exame do dermatoscópio, que você vê o couro cabeludo numa maior dimensão, você estudando, sabendo todos, você consegue diagnosticar melhor a doença que o paciente tem e, consequentemente, o tratamento adequado para isso. Hoje, doutora, que tipos de tratamentos, a senhora já falou um pouquinho de alguns, né, no começo também, mas que tipo de tratamento estão disponíveis para as pessoas que sofrem com queda de cabelo? Terapia capilar, ela funciona, né? O pessoal fala algumas formas, né, de tratar essa queda capilar, isso acontece mesmo? A gente vê sempre relacionado ao diagnóstico do paciente, tá? Então, se o paciente tem determinados diagnósticos de doença, a partir dali você vai ver qual o melhor tratamento para ele, que varia desde medicamentos orais, medicamentos tópicos. Você pode fazer injeções, tá? Que a gente vai injetar medicamentos ali dentro com ativos no couro cabeludo. Você pode fazer um drug delivery. O que é o drug delivery? Nada mais é do que você oferecer um medicamento no couro cabeludo e você vai fazer microperfurações no couro cabeludo, que pode ser desde um aparelho, que você vai fazer essas microperfurações, ou com um laser. Então você vai oferecer ao couro cabeludo, naquele local, aquele ativo que vai ajudar também. Existe a LED terapia, que eu gosto também bastante, que nada mais é que uma LED, né? E ela vai também ajudar ali no processo inflamatório do couro cabeludo, do couro cabeludo, diminuindo esse processo inflamatório e, consequentemente, melhorando a queda capilar. As pessoas que têm o couro cabeludo mais avermelhadinho, assim, às vezes
pode ser justamente essa inflamaçãozinha, um couro cabeludo mais sensível? Sim, existe, bem lembrado, o couro cabeludo sensível é uma coisa que fala-se muito hoje em dia, mas pensando no vermelhidão do couro cabeludo, gente, não tem jeito. Tem que passar numa consulta, tem que ver se é uma dermatite, se é uma reação alérgica ou se é um couro cabeludo sensível, que hoje em dia tem vários medicamentos para isso, né? Pensando no couro cabeludo sensível, que talvez seja, né, por conta de muitos medicamentos muito ativos que a pessoa use, químicas no couro cabeludo, vai deixando o couro cabeludo mais sensível mesmo. Hoje em dia, é bom a gente saber, como a gente já vem reforçando, a importância de passar na consulta para saber. Mas quanto tempo, mais ou menos, leva esse tratamento com relação à queda? Varia muito, varia do grau de como você está de queda de cabelo. Tem casos que solucionam fácil, rápido. Tem casos que são mais arrastados, mais crônicos. Então varia do grau da queda do cabelo do paciente, do estado sistêmico do paciente por si. E não é um milagre, né, doutora? Isso também vai levar um tempo para o paciente ver o resultado. Sim. Depende do caso, né? Tem caso que às vezes fica mesmo crônico, arrastado e não tem aquela melhora tão importante. Tem casos que são mais rápidos. Então, o paciente, a pessoa, nós somos únicos no mundo, né? Então, cada caso é um caso. Mas para a gente ter esse primeiro resultado, assim, para o paciente começar a visualizar que está dando resultado, quanto tempo, mais ou menos, assim, em média? Vamos supor que a pessoa vai fazer um drug delivery, tá? Então, geralmente faz 3 sessões, né? Para você começar a ver os resultados. Então, o pessoal tem que ter uma calma, né? E com calma, porque as coisas não acontecem de forma, assim, mais rápida. Doutora, relação ao sol e queda capilar, tem alguma influência? O que as pessoas podem também usar para proteger o couro cabeludo? Olha, é importantíssima essa pergunta, viu, do sol. Porque para os calvos de plantão, por favor, não tomem sol no couro cabeludo, porque existe, assim, câncer de pele no couro cabeludo, tá? E a gente vê com frequência. Então tem que usar protetor solar, tem que usar chapéu, boné, chapéu de abas largas de preferência. Na realidade, se a pessoa for pele, quanto maior a pele clarinha, né? Mas isso é independente, às vezes tem pele morena também, mas evitar se expor diretamente ao sol. Você tem que imaginar o seguinte, o fio do cabelo, ele acaba sendo o quê? Uma barreira para proteger o seu couro cabeludo. Se você está com uma calvície, você está com a pele exposta. Então a radiação ultravioleta vai entrar ali, ela vai danificar o DNA da célula e ela vai sim proporcionar um estímulo de câncer de pele. Então não é para ir para a praia, se expor ao sol sem a devida proteção. Tá certo. Qual a orientação que a senhora dá também, além disso, para as pessoas que estão sofrendo com queda de cabelo? O que elas podem procurar sempre um dermatologista, mas como que elas podem cuidar também melhor disso enquanto elas não conseguem vir até um dermatologista? O principal é você fechar o diagnóstico, tá? Ver o que realmente está ocasionando aquela queda de cabelo. Então, se você notou alguma manchinha diferente, alguma área, né, que caiu mais o cabelo no couro cabeludo, se você notou que seu cabelo está caindo com uma frequência, procurar um médico, dermatologista o mais rápido possível para fechar o diagnóstico e a partir daí ele vê o tratamento adequado. Porque tem vários tipos de tratamento, né? Depende de cada caso. A senhora falou aquela hora, até antes da gente finalizar, lembrar disso, sobre os perigos de procurar as receitinhas lá na internet, que muitas vezes o barato sai caro, né? Mesmo que sejam receitas naturais. Muita gente tem o costume de falar que receitas com babosa, né, o aloe vera, são boas para o couro cabeludo. Também ter cuidado com esse tipo essas receitas, mesmo que naturais? Receita natural, eu assim, o que eu penso a respeito disso, né? Tem o alecrim também, que fala do óleo de alecrim. Tem várias coisas que falam. Tudo tem que ser feito, usado com uma observação de um colega, de um médico. Porque às vezes a pessoa tem uma reação alérgica àquilo ali,
Então não dá para sair usando, mas é natural. Eu já vi gente que desenvolveu alergia a determinadas ervas, né, coisas naturais. Então assim, tem que ter um pouquinho de cuidado com isso, sim. A queda de cabelo, ela mexe até com a nossa autoestima, né? Muito, muito. O cabelo, ele é a moldura do rosto, né? Então, a mulher principalmente, né? Mulher, cabelo. Tanto é que a brasileira e a coreana, as asiáticas, principalmente a coreana, elas são as mulheres mais vaidosas do mundo. Elas são as que mais gastam. Gastam, que eu falo assim, cosmético, produto capilar, né? Porque a estrutura do fio, você tem que imaginar o seguinte, como o Brasil é um país mestiço, a gente tem vários tipos de fio das brasileiras, né? Então tem o fio liso, tem o fio ondulado, tem o fio cacheado, tem o fio crespo, né? E cada uma com a sua beleza. Então assim, eu penso assim, né? Todas nós, mulheres brasileiras, nós somos lindas por natureza, né? Então a gente não tem que seguir um padrão, todas têm que estar com o mesmo cabelo liso, loiro ou cacheado, enfim. Você tem a sua beleza natural, a sua beleza interna. Então a gente tem sim que cuidar dos nossos fios, hidratar, usar um bom shampoo. Se foi a praia, a piscina, lembrar que realmente praia e piscina destrói o cabelo. Né? Danifica a estrutura do fio, então tem que sim usar hidratantes bons, shampoos bons e lembrar que mexe sim com a autoestima, lógico, porque o cabelo ele é a moldura do rosto, né? Então quando a mulher ela tá com o cabelo alinhado, a gente gosta de estar com o cabelo alinhado, sem o frizz, não é? Não é isso? Então, assim, pode usar reparador de ponta? Pode usar reparador de pontas. Quando for lavar o cabelo, quer ver uma coisa importante? Quando for lavar o cabelo sempre com água morna para fria, tá? Evitar lavar com água quente. E quando for lavar 2 vezes. Eu falo que são 2 shampoos. Você lava o couro cabeludo com a ponta do dedo, enxágua, não há necessidade de você fazer esse movimento. Por quê? Quando você faz esse movimento, você vai mexer na estrutura do fio. Lava só o couro cabeludo, enxágua, lava novamente, usa máscara de hidratação, use leave-in, finalizador, né? De acordo com a estrutura do seu fio. Quanto mais grosso o fio, mais você vai precisar de hidratantes, de máscara, de finalizadores, enfim. Lembrando que cada mulher tem o seu tipo de fio de cabelo. Então tem fio liso, tem fio ondulado, tem fio cacheado, tem fio crespo, tem couro cabeludo que é mais oleoso, tem couro cabeludo que é mais seco. Então varia muito de cabelo para cabelo. Mas lembre-se que vocês são únicas e lindas, né? Temos que cuidar do nosso cabelo, que é a nossa moldura do rosto. Doutora, muito obrigada por ter aceitado esse convite, ter participado com a gente, ter trazido tanto conteúdo bom aqui durante o Você Saúde. E a gente volta depois trazendo outras informações para vocês. Não deixe de acompanhar aqui o nosso canal no YouTube, se inscreva, ative o sininho para poder saber quando tiver coisa nova aqui na TV Câmara de Caraguatatuba e também siga nosso Instagram, TV Câmara Caraguatatuba e Câmara de Caraguatatuba. Um grande abraço para vocês e até logo!